Começa mais um programa Artesanato Sem Segredo, aqui da TV Câmara de Ribeirão Preto. Estou muito feliz que você está aí do outro lado assistindo o nosso programa. O que eu vou ensinar hoje é uma peça para o Dia dos Pais. É uma técnica muito antiga, é o efeito couro, falso couro. Ele é uma técnica muito antiga, mas a gente tem assim, eu tenho trazido no programa algumas peças mais antigas que têm sido assim bem aceitas. A gente tem feito e tem percebido que o povo tem gostado bastante. São técnicas para a gente relembrar. Tem muita gente que está assistindo o programa que está começando no artesanato agora. Então talvez o que para a gente não é novidade, para essas pessoas está sendo assim uma descoberta, tá? Então eu trouxe o efeito couro. Hoje eu vou mostrar para vocês em especial a lista dos materiais, para que depois você possa fazer e não tenha dificuldade em estar achando eles para executar a tua peça, tá? Fica mais fácil assim no começo a gente passar a lista dos materiais. Então, vamos lá. O que eu fiz primeiro? A primeira coisa que eu fiz na minha peça, essa aqui é uma peça de MDF comum. Eu passei, eu trouxe assim ela já passada a tinta, mas eu vou orientar vocês como vocês vão fazer. Eu passei uma demão dessa tinta PVA ocre, é um PVA fosco, essa tinta da True Colors. Passei uma mão, esperei secar, passei outra mão. Eu passei, ó, aqui eu fiz do mesmo jeito. Na técnica do efeito do couro, gente, tem várias cores. Eu olhei na internet, tem muitas possibilidades. Então, eu cheguei numa cor assim, ó. Eu usei o gel envelhecedor, que ele é um marrom, que tem na cor tabaco, ele tem gel na composição, então a tinta ela demora um pouco mais para secar. Isso vai ser muito importante para eu executar a minha técnica. Só que eu misturei um pouquinho do vermelho black, é coisa mínima. E para ajudar a fazer a técnica, eu usei a base matizante. O que a base matizante faz? Ela deixa mais fluida essa tinta, então vai facilitar de eu estar passando a tinta na peça e ela retarda a secagem dessa tinta. Então eu vou misturar aqui para vocês verem como eu fiz. É o seguinte, quando vocês forem fazer essa técnica, vocês já diluem uma quantidade que dá para você fazer a peça toda, porque você não vai conseguir chegar nessa mesma cor se depois tiver que fazer ela novamente, principalmente porque eu misturei 2 tons, tá? Então, uma dica que eu dou, quando for fazer, já dilui, já mistura toda a tinta para fazer na peça inteira, porque senão depois você não chega na cor. O vermelho, eu coloquei só um pouquinho. Aqui eu até corro um pouco o risco, porque eu já trouxe 2 partes adiantadas, pode ser que fica diferente uma cor da outra, mas não tem problema. É para adiantar aqui o passe para vocês terem uma noção que realmente ele modifica a cor. E colocar o gel. A base matizante, quanto você coloca de base matizante? Mais ou menos a metade da quantidade que você colocou de tinta, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Ele é mais fluido, né? A nossa tinta da True Colors, eu digo nossa, né? Porque represento, ela é uma tinta assim, ela é composta, né? Não é uma tinta mole. Ela é uma tinta que tem assim uma textura bem firme, muito boa de cobertura. Eu creio que um dia, se você tiver a oportunidade aí de usar, você vai gostar demais mesmo. O site da True Colors eles estão melhorando, né? Colocando os lançamentos. Então, ali você encontra onde você adquire as tintas, quem vende, os lojistas. Ó,
Qualquer dúvida que você tiver também, você pode me procurar, que eu indico para vocês onde vocês vão encontrar. Então, ó, nós passamos 2 demãos de tinta. Então, a tinta tá pronta. Foi esse jeito que eu resolvi que vai ser essa cor. Aqui, ó, de pertinho, eu consigo ver a cor. Ele ficou levemente avermelhadinho, era exatamente o que eu queria. Então, eu vou pegar um pincel macio. Tem que ser um pincel macio nesse caso, porque eu vou tirar da peça com um paninho. Então, o fundo vai aparecer fundo. Se eu passo o pincel do cabo amarelo, ele vai ficar riscado. Então, tem que ser o pincel macio. Eu vou precisar de um paninho de malha. Por acaso, esse meu é um pano amareladinho. De preferência a malha, porque ela marca mais bonito. Vou fazer uma bagunça com esse paninho, com essa malha, e vou deixar aqui. Ela tá molhada, tá? Então, eu venho, procura fazer também a peça toda, pelo menos essa técnica, no mesmo dia, porque a mão da gente muda o peso de um dia para o outro. Então, pode ficar marcado diferente de um dia para o outro. Então, quando for fazer, já faz de uma vez, tá? Ó, vem aqui, passa essa mistura do gel envelhecedor tabaco com uma pitadinha do vermelho black e a base matizante. Passa bastante tinta, não economiza, tá? Pincel macio, não esquece. Aí vem com o paninho bem bagunçadinho e vai fazer umas marcas. Vai virando ele para ele fazer marcas diferentes, para não ficar um negócio muito igual. Acabou, enrola o paninho assim e rola o paninho em cima desse efeito que você fez. Ó, vai rolando ele, mão levinha, não precisa apertar muito, porque ele vai dar umas marcas parecidas com a do couro. Deixa eu posicionar melhor. Essas estrias aqui, ó, ela lembra um pouco esse tipo de couro que eu tentei trazer aqui para vocês. Vou fazer do outro lado novamente, para não ficar dúvida. Vou pôr meu paninho na água de novo, vou tirar o excesso dessa tinta que ficou aqui, porque senão depois essa tinta vai atrapalhar, porque eu preciso remover. Se eu deixo ele muito cheio de tinta, eu depois não consigo remover a tinta do jeito que eu quero. Bagunço o paninho de novo, essa parte bem cheia de marquinhas. Volto lá. Se você não passar o gel matizante, dificilmente você vai conseguir arrancar a tinta. Algumas pessoas fazem com água, mas aí já não fica garantido também. Você tem que ter a mão muito boa. E o efeito também dele com a água é diferente do efeito com a base matizante. Faz o teste aí, faz um pedaço com a água e faz com a base, para você ver como fica muito mais bonito o efeito com a base. Ó, coloca bastante tinta. É uma cobertura assim boa, ó. Tá? Pega essa parte que tá bem cheia de marquinhas, de dobrinhas, é ela que eu vou usar. E venho aqui na peça, ó, e vou virando a mão, que é pra não ficar tudo uma carimbada muito certa. Pra não ficar muito marcado igual. Ó, sem eu passar, sem eu rolar o paninho, ele vai ficar assim, olha a diferença. Ele fica com umas estrias que lembra bem mais o couro. Aí volta no paninho, enrola ele. Vem aqui em cima e passa a malhinha bem de levinho, é para fazer uma marquinha bem sutil.
É o que vai interessar pra gente, olha. Que bonito que ficou. Agora eu vou dar uma secadinha aqui do lado para eu ensinar vocês a fazerem a carga lateral que tem na peça, que tem aqui para dar o acabamento e o pontilhado. Vou fazer um barulhinho aqui. Viu como que não é difícil? É uma técnica bem fácil que dá para você fazer aí rapidinho, uma técnica bem bonita. Tem gente que acha que é até papel. A base matizante, ela demora um pouquinho mais para secar. Ela é própria mesmo para que demore, para que a gente faça o trabalho com a tinta ainda molhada, quando a gente precisa de usar ela molhada. Você pode usar ela em qualquer uma das tintas, tanto as PVAs quanto as acrílicas. Você pode usar a base matizante. Lembra que a aula passada eu fiz aquele efeito jeans, né? Algumas aulas atrás, eu usei ela também. Ela é excelente para isso. Para manter a peça úmida para você conseguir trabalhar em cima. Eu acho que já dá para eu virar a pecinha aqui. Ó, essa daqui eu fiz no sábado. Olha, até que ficou bem parecido, né, gente? Ó, essa eu fiz sábado e essa eu fiz hoje. Mas não é sempre que dá certo. Ó, eu fiz hoje esta. E essa aqui já estava pronta. Então, não ficou muito diferente, mas procura fazer sempre no mesmo dia, tá? Então, eu vou virar a peça aqui, porque agora eu vou dar o acabamento. Eu vou fazer uma carga lateral, que é assim, o pavor de quem tá começando a fazer artesanato. Como que eu fiz essa daqui? Eu usei um pouquinho de preto. Esse preto é acrílico, poderia ser PVA, da mesma forma, sem problema algum. E usei um pouquinho dessa tinta, deixa eu pegar aqui, da base, do gel envelhecedor. Pra não ficar assim muito pretão. Então, eu vou usar as duas. Como que você vai fazer? Você precisa de um pincel assim, um pincel chanfrado. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. É esse pincel que tem esse corte com essa pontinha um pouco maior, tá? O que nós vamos fazer aqui hoje não é aquele chanfrado de country, de pintura decorativa. É um chanfrado de lateral de peça. Uma coisa que eu falo sempre para minhas alunas, não compra ele muito fininho, muito pequenininho. Não compra um pincel muito pequenininho. Por quê? O que que acontece? O pincel pequenininho, porque existem tamanhos mínimos, eu poderia até ter trazido para mostrar para vocês. Os bem pequenininhos são para quem faz os country. Sombra de olhinhos, de florzinhas mínimas. Para nós que fazemos, no meu caso, que faço muita pintura, muita peça com papel, com carimbo, são peças que não tem muita pintura decorativa nela, ela tem mais efeitos mesmo. Para mim, aqueles pincéis não servem quase que de nada. Então, eu compro desse tamanho para mais largo, porque a sombra fica maior. A carga lateral, a cor, ela vai dando um degradê. Ela começa no tom que você fez. Por exemplo, aqui no caso vai ser escuro e vai clareando, ela não é um risco. Quando você compra um pincel muito pequenininho e você vai fazer a carga, ele acaba ficando uma listra ali naquele canto. E não é essa a nossa intenção. O chanfrado, a carga lateral, ele tem que ser um degradê, a cor e vai clareando. Parece assim uma besteira essa orientação, mas ela é muito válida. Ao longo do tempo eu fui percebendo que esse pincel pra gente não serve. Então compra do número 8 para cima, não compra menor do que isso, porque não vai servir pra gente que não faz a pintura decorativa e o country. Então você vai molhar ele bem na água. Aqui no caso, eu nem vou tirar muita água do pincel. Eu pego um pouquinho do preto, um pouquinho da tinta marrom e eu nem vou trabalhar aqui. Eu vou direto na peça. Então eu vou fazer isso aqui, ó. A parte que tem a tinta
a gente vai colocar na peça. O pincel é assim, gente, ó, é deitado, não é ponto de faca. Ele vem, ó, inteirinho na peça. Por que que ele fica um degradê? Ó, ele ficou um degradê. Aqui, isso aqui é a água, tá molhadinho. Por que que ele ficou um degradê? Porque no final do pincel, aqui, ó, eu não coloquei tinta. Eu coloquei só na pontinha. Isso aqui é a água que vai fazer com que ele fique esse degradê bonito. Tá vendo? É muito simples. Vai e volta. É isso aqui. Não tem erro. Agora, eu vou fazer aqui. Eu não posso depois fazer essa parte aqui. Eu preciso esperar secar. Porque ele tá molhado, eu vou acabar arrancando o canto aqui. Então, eu venho, viro a peça. De novo, molho o pincel na água. Tiro todo esse resto de tinta que ficou. Ó, tiro só um pouquinho a água aqui na bandeja mesmo. Põe uma pontinha no preto, uma pontinha no gel envelhecedor tabaco. E venho aqui. E ó, não tem erro, pode ir sossegado, que ele vai ficar um degradê bonito, ó. Tá? Ó, aqui já tá secando, já dá pra ver. Vou repetir novamente. Molhe o pincel, tira todo o restante de tinta. O pincel vai ficando sujo, então ele tem que estar limpo, não interessa que a cor é escura, senão ele vai virar um borrão. Então, limpo o pincel, uma pontinha no preto, uma pontinha no gel envelhecedor tabaco. Venho aqui na peça, esse lado tá molhado. Vamos fazer nesse. Venho aqui na peça e ó. Estico, vou abrindo, eu posso fazer ela um pouco maior, é só ir afastando. Olha como fica bonito, não tem erro. De novo, vou na água, limpo o pincel. Sem água, sem tinta no pincel, ainda tem. A tinta é escura, a gente tem que tirar direitinho, ó. Tirou, tá limpo. Uma pontinha no preto, outra pontinha no tabaco. Vou virar a peça. E venho dos dois lados. Ó, eu vou deslizando o pincel, mão levinha. Já ficou a sombra também. Carga lateral, sombra, lateral, aí você usa o nome que você... Aí, quando seca aqui embaixo, a gente pode fazer preto, gel tabaco. Tem gente que faz aqui, eu faço também em casa, é costume. Mas isso tudo confunde a cabeça de quem tá fazendo pela primeira vez. E a intenção aqui é que você faça. Vai virando a peça de modo que ela fique boa pra você. Ó, mão levinha, não tem erro. Aqui já secou, posso até aproveitar que ainda tem um pouquinho, ó. Tá? Não tem erro. Comprar um bom pincel também é fundamental. Olha como fica bonito. Olha a diferença dele. Feito a carga lateral. E ele sem a carga lateral. Fica sem acabamento, né? E o couro também tem a costura. Então, isso é uma cama pra gente fazer a costura. E normalmente ela é assim, né? Porque o couro é cortado tipo como queima, então ele queima mesmo as beiradas. Agora eu vou fazer a costurinha. Antigamente a gente fazia essas costurinhas na mão com pincel liner. É um pincel fininho, um filetinho, que era o terror de todo mundo também. Ficava tudo torto, você tinha que ser muito bom, tinha que ter feito muitas peças para ele ficar bem simétrico, do mesmo tamanhozinho, da mesma largura. Então, assim, às vezes o trabalho estava lindo quando você ia fazer a costura dele, né, o pontilhadinho ali, estragava o resto do trabalho todo. Agora tem stencil, graças a Deus, essa invenção maravilhosa. Ó,
tem esse stencil de pontilhado, ele é um pontilhadinho de um lado e do outro ele tem um outro desenho também. Esse stencil é da Opa, um stencil maravilhoso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou posicionar ele aqui. O stencil tá limpo, então dá pra eu enxergar onde eu vou fazer ele. Deixa eu virar pra mostrar pra vocês. Dá pra eu ver se tá aqui na beiradinha, se não tá. Então, eu venho, vou usar a tinta mineral, eu não vou usar o branco, porque o branco vai gritar demais, vai ficar muito... a gente tem que procurar fazer o mais natural possível, né? Um pincel desse, esse filetinho, eu não vou usar esse pincel pituá. Eu vou usar esse aqui, porque como o desenho é bem fininho, eu acho que ele vai entrar melhor no desenho do stencil. Vou carregar, mas é a mesma coisa. Carrega, descarrega, tira todo o excesso, segura aqui bem posicionadinho e vem em movimento de vai e vem, assim, um movimento reto. Esse não faz movimento circular, não. Vai e volta. Ó, ele vai ficar assim. Olha que perfeitinho. Aí, vamos fazer do outro lado. Ainda tá dando, não tá muito sujo, tá dando pra eu enxergar aqui a distância. Esta distância aqui, ó. Ainda vai dar pra eu enxergar. A sujeira do pincel ainda não vai me atrapalhar. Então, eu olho, ponho bem direitinho, deixo o mais simétrico que eu conseguir fazer, da distância de um lado e do outro. Carrego o pincel, descarrego. Seguro, não preciso pôr fita nem nada. E venho passando o pincel aqui em cima. Movimento de vai e vem. Tiro. Olha que bacana que ficou. Aí, gente, se vocês forem fazer em casa, provavelmente é uma área grande. O pincel, o stencil começa a ficar sujo, você não começa a enxergar aqui embaixo. Então, o que você vai fazer? Vai pegar um pouquinho de água, vai limpar ele. Ele vai ficar limpinho, você vai enxergar de novo. Eu vou acabar essa parte aqui. Posiciono a direção e a largura que eu deixei do outro lado. Mesma coisa. Ponho tinta, tiro, pincel bem sem tinta, venho aqui e cruzo esse pontilhado aqui. Ó. Fica super bem acabadinho. Bom, então agora eu vou dar uma ajeitada na minha mesa e vou preparar a próxima etapa. É rapidinho.
uma história construída pelo cultivo na terra roxa e que fez da cidade de Ribeirão Preto a capital do mundo por este fruto, o café. No início, a cidade era composta por fazendas. Os primeiros habitantes eram mineiros que foram ocupando as terras não exploradas. A produção de café foi a primeira atividade agrícola intensiva na cidade, que era uma nova e potencial frente agrícola com terra de qualidade e clima apropriado. As lavouras começaram a ser plantadas em 1870 e a demanda por mão de obra fez de Ribeirão Preto o destino de muitos imigrantes italianos, japoneses, alemães, entre outros. Vale lembrar que, inicialmente, a ocupação aqui da região era pelos índios caiapós. E depois, com a descoberta da mineração, os bandeirantes paulistas utilizavam essa região de passagem para ir para o Mato Grosso e para Goiás. Interessante que Ribeirão Preto começou como um distrito da cidade de São Simão, que hoje tem cerca de 15 mil habitantes, e Ribeirão é desse tamanho. Na política local, podemos destacar um fato interessante. 10 meses antes da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o vereador Pereira Barreto propôs a criação de um livro, o Livro da Redenção, que teve a adesão de muitos fazendeiros que assinaram dando a liberdade a seus escravos. Hoje, Ribeirão vive um boom de crescimento imobiliário e econômico. Além disso, tornou-se a capital regional da cultura e é também o polo canavieiro. A cidade é referência na realização de eventos voltados para a economia. Dentre eles, podemos destacar a AgriShow, que reúne centenas de marcas expostas para mais de 150 mil visitantes, movimentando mais de 2,5 milhões de reais. A AgriShow é um fator que cresceu dentro da cidade, ela nasceu em Ribeirão Preto, ela vem mostrando isso a cada ano. É uma feira de agronegócio, uma das mais importantes do país e até internacional ela é. Nós temos a Feira do Livro, que é outra coisa que cresceu em Ribeirão Preto, foi criada aqui. Hoje é uma das maiores feiras abertas do país, se não me engano, a maior feira de livro do país aberta. Nós temos vários eventos no Parque Permanente, rodeio, João Roque, enfim. Pelos índices de desenvolvimento da cidade, Ribeirão Preto tornou-se vitrine para migrantes. Segundo dados do IBGE, o município cresceu 7,4% entre os anos de 2010 e 2013 e registra crescimento populacional acima da média nacional. A imagem da Califórnia brasileira atraiu pessoas de vários estados em busca de emprego e qualidade de vida, e o resultado foi esse. Tem dia que eu chego aqui ruim, aí demora a atender, sabe? Então, um dia eu cheguei com morrendo dor de cabeça, quase morri. A moça que fez o cara passou na frente, sabe? Quase morri mesmo. Segundo o IBGE de 2013, Ribeirão Preto tinha uma população estimada em cerca de 650 mil habitantes, mas só na saúde temos cadastradas mais de 1 milhão de pessoas. Ribeirão atende toda a região. Ribeirão Preto não é o paraíso, assim como em outros grandes centros do Brasil. Seu povo tem dificuldade e batalha todos os dias por um futuro melhor. Mas apesar de todos os desafios, a cidade continua crescendo e a opinião dos que aqui residem é que Ribeirão é a melhor cidade para se viver. De cortador de cana, de apanhador de algodão, da cidade onde eu morava, Miguel Lopes e Garapava e Tuverava, vim para Ribeirão Preto, acreditando na oportunidade que Ribeirão Preto sempre deram para as pessoas de fora. E hoje, graças a essa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara, vereador por 6 mandatos e presidente da Câmara por esse ano. É uma cidade acolhedora, um povo hospitaleiro e graças a Deus, através dessa oportunidade, hoje eu sou presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. O Brasil é um dos países mais violentos da América Latina. É o 8º do mundo em homicídios por arma de fogo. O 4º em violência contra crianças e adolescentes. Na última década, 43 mil mulheres perderam suas vidas, assassinadas. Para combater a violência, temos que usar a arma mais poderosa, a educação. Diga não à violência. Diga sim à educação.
Estamos de volta. A peça hoje é um conjunto, eu fiz um conjunto para barbear. Tem o copo de espuma e o pincel. Fica interessante para ali o pai tá passando, né? Normalmente essas coisas a gente já não tem mais muito hábito de estar usando, porque acaba se perdendo por ali. Então, se fizer o kit, com certeza, eu tenho certeza que ele vai usar. Ele vai ficar feliz de ganhar no Dia dos Pais. Bom, então vamos continuar aqui. Eu coloquei ali na minha peça a letra M, que é a inicial do nome do meu marido, que é Marco. Então, para eu fazer a letra M, eu usei esse stencil de placas. Eu não sei se dá para o Fabrício mostrar aqui. É um stencil da OPA, que tem esses desenhinhos. Era muito difícil a gente conseguir. Normalmente a gente comprava cortado já a laser ou então de madeira, só que você nunca achava, nem encontrava. E com esse stencil agora a gente pode fazer. Então, foi super 10 a invenção desse stencil. Lá eu coloquei essa moldurinha aqui. Aqui eu vou colocar uma diferente. Vou colocar essa daqui. Então, como que eu fiz? Eu peguei, agora eu usei o pincel pituá, a tinta preta. Aqui no caso eu usei o acrílico preto. Eu vou carregar o pincel com a tinta. Eu vou fazer isso antes porque ele tem que secar para eu poder depois fazer o monograma em cima. Então, ó, tira bem, posiciona aqui. Ó, vou fazer aqui, ó. Tá? Então, eu divido bem certinho e venho. Como o pincel tá mais carregado e ele é largo, então eu vou bater no meio porque ele tá mais cheio de tinta para eu poder fazer essa cobertura. Quando ele tiver bem menos com tinta, então aí eu venho nas laterais. Porque o pincel não pode ter muita tinta, né, pessoal? Porque senão mancha tudo aqui a beirada. Fica mal acabado. Mas é do mesmo jeito que a gente faz stencil com desenhos menores. Pouquinha tinta, cuidado para não vazar, tira sempre o excesso, não tem como errar. No caso da minha peça, eu dei 2 mãos. Por quê? Porque ele fica ainda aparecendo um pouquinho. A área é grande, então se você olhar aqui de perto de onde eu tô vendo, ainda dá para aparecer levemente o fundo do couro. Mas eu vou deixar secar, porque eu vou ensinar vocês a fazerem uma outra parte da peça. Na tampa, eu pintei de preto. Eu usei o mesmo acrílico preto, passei uma mão, esperei secar, passei outra mão. Chega, não precisa de passar mais. Aí eu lixei, bem lixadinho. Muita gente não lixa peça preta, porque risca. Ah, eu tô lixando, tá riscando. Não tem problema que risca. Ele não vai riscar, ele vai ficar marcas. Tem que usar a gramatura certa da lixa. Para acabamento, você tem que usar no máximo o 400, porque você pode usar 600, 700, 800, é difícil encontrar essas gramaturas, mas a 400 ela é fácil de encontrar, então você usa a mais fininha que você encontrar no mercado, a mais lisinha, que é a 400. Você passa, ele vai ficar marcadinho de branco, mas na hora que você passar o verniz, aquele branco vai sair. Não deixa a peça sem lixar, tá? Porque acabamento é assim primordial. Então eu passei o preto e lixei. Outra coisa que eu quero explicar para vocês. Aqui na parte de dentro, eu usei o ocre, passei a tinta ocre. E aqui dentro, eu passei o preto. Deixa eu ver se dá para mostrar. Eu fiz acabamento com preto. Eu quis preto porque vai colocar o copinho aqui, o pincel vai mexer muito e pode ser que com a tinta clarinha, ele vai acabar sujando, então o preto suja menos. E essa beiradinha aqui, ó, é a beiradinha do ocre que eu fiz aqui. Eu poderia ter virado aqui também. Mas o que acontece? Aqui é clarinho. Se eu pinto aqui de preto, daqui uns dias isso aqui ia estar tudo encardido de preto. Então tem esse cuidado. Lembra que a cor que ficar aqui, que para prevalecer nessa beirada, é a cor que tem que ser aqui na tampa. Porque ela vai bater muito o tempo todo.
tá? Então, às vezes você abre os trabalhos, ele tá tudo marcado aqui em volta, ó, com a tinta diferente da peça que tá aqui, tudo manchado. É porque o que bate aqui é diferente do que tá batendo aqui. Isso é dica que ninguém dá, isso é coisa que a gente aprende fazendo. Então, se aqui eu deixei claro, aqui eu tenho que pintar claro, tá? Porque vai bater e não vai manchar essa peça com o decorrer do tempo. Tá? Na tampa, então, eu fiz o quê? Eu bati um carimbo. Eu vou fazer primeiro esse puxadorzinho. Eu fiz um puxador para a peça ficar um pouco mais elegante. Eu usei o mesmo gel tabaco. Eu não sei se vocês percebem, eu costumo casar as cores que eu uso. Às vezes eu mudo o tom dela, mas é sempre aquelas cores da peça. Não mudar muito as cores de acabamento. Então, eu vou pegar daqui mesmo, vou fazer isso aqui, ó. Carrego o pincel, de preferência pincel de cerdas duras, porque eu vou ter que fazer entrar essa tinta aqui na resina. Isso é uma resina. Se você tiver um gesso, não é todo mundo que encontra resina, primeiro você passa goma laca, porque o gesso absorve muito, você não vai conseguir tirar a tinta. Então, você passa a goma laca e você pode trabalhar em cima. Pode passar o primer também, se você tiver aí em mãos, né? No caso, só para tirar a tinta, a goma laca serve. Né? Porque nós vamos pôr a tinta e vamos tirar ela. Então, ele impermeabiliza de um jeito que dá para tirar. Ó, faz isso aqui, aí vem aqui, ó, e eu vou limpar esse excesso. O alto relevo eu vou tirar do alto relevo. Eu vou passar bem o pano para tirar a tinta do alto relevo. Ele vai ficar só no baixo relevo. Aí eu viro, vou dar acabamento aqui. Eu usei o gel envelhecedor tabaco. Faço isso aqui. Ó, passa bem nas gretinhas, não deixa nada branco, nada. Vai tirar, mas isso não significa que tem que ficar branco por baixo. Fica feio, fica mal acabado. Passa e limpa novamente. Aquela minha ali, ela tem um leve tom dourado, acobreado, porque quando ele secou, eu fiz uma pátina com o PVA metal. Eu vou fazer para mostrar para vocês, tá? Só que eu vou deixar ela secando. Ó, vai ficar assim, olha que bonito que fica. Né? Então, enquanto ela dá uma secadinha, eu vou fazer um acabamento aqui. Aqui, eu usei um carimbo. Ali na minha peça, ele tem uma carimbada que dá um acabamento nesse puxador de resina. Então, eu escolhi esse carimbo, que ele é uma moldura. Esse carimbo é da Loucas por Caixas. Eu usei uma carimbeira branca. Eu poderia ter usado tinta, mas eu acho que com a carimbeira, os desenhos do polímero, que é esse material aqui do carimbo, fica muito mais detalhado, ele aparece muito melhor. Quando você tiver uma oportunidade, você compra uma carimbeira e testa para você ver como fica bem mais bonito. Muita gente não usa carimbo, não faz carimbo, porque não consegue deixar uma carimbada perfeita. Até que você pega a mão, você tem que fazer muitas vezes. E não é todo mundo que tem paciência de ficar testando. Então, tenta fazer com a carimbeira para você ver como que dá super certo. Eu consigo fazer tanto com a carimbeira quanto com a tinta. Mas faz com a carimbeira primeiro para você animar, depois você faz com a tinta. Ó, eu carreguei com o branco, eu venho aqui na peça, divido o meio dela, procuro fazer o mais certinho possível. Aperto. Uma dica legal também é a gente fazer uma caminha para essa tampa, ela vai ficar mais durinha, né? Vai ficar com apoio por baixo. Aí a gente vem, aperta o carimbo, olha aqui por cima onde tá o desenho e passa o dedo, ó,
no desenho aqui por cima. Dá uma apertada no polímero ali no MDF. Ó, faz isso aqui, sempre segurando com uma mão, nunca solta o carimbo. Ó, eu tô mudando a mão, mas eu tô pressionando ele com a outra. Essa é uma dica, ó. Muda de mão, mas segura com a outra mão, nunca solta. E para tirar, você segura a peça e levanta ele. Ó, a carimbada vai ficar assim. Tá? Aí aqui no meio, nós vamos colocar o puxadorzinho. Só que eu fiz uma pátina nele. Eu vou enxaguar meu pincel e secar ele bem sequinho. Eu usei essa tinta PVA metal bronze. Essa pátina, o pincel tem que estar seco, não pode estar do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Faz com o pincel seco, é que eu acabei esquecendo de trazer mais um pincel. Vou secar ele bem. Aí, de repente, você pensa aí, você vai fazer essa pátina com o metal bronze, por que não pintou com ele? Porque fica diferente. Passa o marrom e patina com ele pra você ver como que fica bonito, porque ele vai ficar só no alto relevo. Tira bem, pátina sempre com pouca tinta. E vem aqui, ó, eu não sei se vai dar pra você ver daí, mas aqui de perto eu consigo enxergar muito bem. Deixa eu fazer de um lado. E vou deixar sem fazer do outro para eu ver se vocês conseguem enxergar. Dá para ver? Aqui, ó. Aqui eu fiz a pátina. O baixo relevo continua com gel envelhecedor. E aqui, ó, eu venho com o pincel assim, ó. Por cima mesmo, não é para enfiar o pincel na tinta anterior, não. É por cima. Faço aqui, ó. É limpando o restinho de tinta do pincel na peça. É uma pátina, seria seca, né? Só que o meu pincel tá molhado, tá errado, é uma pátina seca. Então, a tampinha já ficou pronta. Aí, eu fiz a inicial da letra para identificar, para a peça ficar mais bonita, para dar um charmezinho. Aqui, eu coloquei a letra do nome dele, a inicial M. Aqui eu vou colocar um P de pai, tá? Só para vocês verem. Então, esse também é um stencil de letras. Também da OPA. Eu venho aqui, posiciono. Eu vou usar o Light Metal Cromo. Essa textura, ela tem um leve dourado, bem delicado mesmo. Ele é assim, um branquinho com um leve dourado no acabamento dele. Então, eu achei que tinha tudo a ver aqui com a minha peça. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma espátula. Eu peguei essa bem pequenininha porque a letra é pequena também. Pego com as costas da espátula. Esse daqui é o Light Metal Cromo. Ele tem um acabamento areosinho, ele não é lisinho, ele tem uma textura areosinha, parece que tem uma areinha, é um acabamento muito bonito, essa textura. Você posiciona o stencil, segura assim com a mão, não precisa prender nada. Eu pus fita crepe aqui para isolar as letras que eu não quero que suje meu trabalho, tá? E venho aqui, ó, com as costas da espátula, bem tranquilo, arrasto, como se estivesse passando um docinho. Eu arrasto a textura, ó, guardo a espátula, não solto a mão de jeito nenhum, mesmo porque eu não tenho uma superfície aqui para me ajudar a segurar esse stencil, ele tá meio que solto. Seguro aqui e levanto com todo cuidado. Ó, ele vai ficar assim, com essa aparência branquinha antes de secar. Depois que ele secar, ele fica levemente dourado. Tem esse que é o light branco, que fica branquinho. E a True Colors lançou uma porção de cores de texturas novas. Assim que chegar, que eles me mandarem, eu vou trazer elas aqui para mostrar para vocês. Colei esta resina com a cola branca. Multicola branca, excelente para esse tipo de acabamento.
eu ponho um pouquinho aqui, não precisa ser muito. Não coloco muita cola para não vazar, porque fica feio. É isso aqui. Ponho aqui, olha. E a nossa peça de hoje tá pronta, viu? Como não foi difícil, uma peça fácil de fazer, dá para você fazer aí até o Dia dos Pais, com certeza. Olha que graça que ficou a peça. Pessoal, hoje eu quero fazer um agradecimento. Primeiro, quero mandar um beijo para a Clenar, porque ela sempre está disponibilizando o link, né? Eu tô aqui na TV, não tenho como colocar, às vezes dá tempo de alguém tá colocando para mim quando eu tô aqui ainda, que ele é disponibilizado no dia que a gente faz o programa. E ela tá sempre assim atenta e colocando para mim. Clenar, um beijo para você, obrigado pelo teu carinho. Quero mandar um beijo também para Rita Marcomino. A Rita, ela fez a peça da semana passada, a peça que eu ensinei a semana passada, aquela textura com papel, com a folha do guardanapo, ela fez, ficou muito gracioso e eu prometi que eu vou estar trazendo aqui a peça de um ou de outro que fizer, assim que for dando, eu vou trazendo as peças para vocês estarem olhando. Eu não sei se dá para mostrar a peça dela. Rita, muito obrigado, viu, por você ter feito a peça, por você ter mandado para mim a tua peça, ficou muito linda. Eu fico feliz porque realmente dá para fazer. O que eu quero é isso mesmo, que vocês consigam aprender o que a gente ensina aqui, que a gente está ensinando assim para quem está começando, né? Não é um curso avançado, mas você pode ter certeza que é um curso feito com muito carinho por todos nós aqui da TV. Eu quero mandar um beijo para as minhas amigas professoras da True Colors. Um bom Dia dos Pais. Eu espero que você que tenha teu pai vivo possa dar um abraço nele. Você que é filho, dê um abraço no teu pai. Você que é pai, aí curta seu filho, viu? Um abraço bem especial para todos os pais nesse próximo domingo. Um grande beijo e até o nosso próximo programa.